Entendendo o dom de profecias, texto base 1 Coríntios 14, 31, para todos aqueles que se enchem, estão cheios do Espírito Santo, a igreja do reteté, a igreja do poder. Que nem eu essa semana lá na empresa onde eu trabalho, vi um colega conversando com uma cliente. Ele percebeu que ela era evangélica pelas palavras dela, começaram a conversar, e a conversa foi: eu sou da igreja tal, essa igreja é cheia do poder. E você é de qual? Eu sou da tal. Eu já ouvi falar muito bem. Mas você conhece a igreja do pastor tal? Nossa, que ela é fogo puro. E a pessoa falando: eu com 3 dias fui selada. Foi selada no quê? Deus colou selo nela e pum, mandou pelo correio? Foi selada, gente. Que isso? Vamos ler 1 Coríntios 14 inteiro para ver o que Deus fala da falta de sabedoria cristã que acontece nos cultos hoje, mas o povo acha que está cheio de poder. Mas vamos voltar aqui, né? Para entendendo o dom de profecias, 1 Coríntios 14, 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Todos têm esse direito. E são não. O crente de hoje só pensa em um dom do Espírito Santo, o dom de falar em línguas. E nem línguas eles estão falando, né? Um treinamento espiritual, um treinamento de lelelé, e é treinamento, porque eu já tive em igreja aonde que eu fui batizado e durante o ensinamento de batismo, o pastor falou assim: agora vocês vão receber o dom de línguas. Começa assim, ó, que o Espírito Santo vai descer na orelha dele, aquele Satanás passando por pastor. E depois disso eu passei a frequentar a Assembleia de Deus do Belém, e não estou dizendo que uma é melhor do que a outra não, Deus que cuide deles. E o pastor do Belém falou: meu amigo, lá você não foi batizado corretamente. Eu falei: assim diz o Senhor. Ele perguntou se eu queria aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim eu fiz e desci. Mas o senhor está dizendo que, né, me batiza de novo. Aí é o Senhor e Deus, não sou eu. Aí ele ficou com medo, porque ele estava tendo uma briga ali espiritual de nomes de placas de igreja. Mas acabou me batizando de novo. Eu lavo minhas mãos. Não são eles que são conhecedores da palavra? Naquela época eu não conhecia nada da palavra. Eu sabia que a primeira igreja estava com palhaçada, dizendo que ia ser... receber o dom do Espírito Santo fazendo réu, e outros fica falando amém, 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 amém. Meu amigo, o Espírito Santo é que vai escolher qual dom vai te dar: o dom de falar em línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom de cura, o dom de prosperidade. É ele que vai falar. Mas vamos voltar aqui. Introdução: o dom da profecia é de suma importância para a igreja, pois ajuda os membros a viverem de uma forma vitoriosa em Jesus. E sabe qual é a profecia? Não é profecia de falar que amanhã você vai estar com um carrão, não. É a profecia de pregar a palavra de Deus. Essa é a maior profecia que tem. Segundo as Escrituras, profetizar é exortar, consolar e edificar. Exortar, corrigir, consolar, amparar aquele que está aflito, que está preocupado, que está morrendo, e edificar, levar a verdade da palavra de Deus. 1 Coríntios 14, 3. Há muitos que entendem mal esse dom, e quando percebem uma liberdade ou fraqueza da liderança, que é o que mais acontece hoje, começam a falar como se fossem o próprio Deus. Tem uma história, eu vou contar, gente, que a pessoa me contou que aqui em São José dos Campos, uma vez, o irmão, vamos dizer irmão, né, se levantou no meio do culto e falou assim: eis que aqui quem vos fala é o Pai, e por causa do coração ruim de vocês, eu vou mandar peste, câncer, AIDS, isso e aquilo para a vida de vocês. E o povo calado, né, sem ter o que fazer. De repente, outro filho, né, outro irmão, né, do outro lado levanta: eis que aqui quem vos fala é o Filho, e podem se acalmar, que eu falei com o Pai, acalmei ele, e nada disso virá sobre vós. E o povo começou a dar glória a Deus, aleluia. Aquilo ali era o espírito de Satanás querendo se passar por servo de Deus, e o povo, por falta de sabedoria, assustado, e depois batendo palma para Satanás. É complicado, irmãos. Isso é perigoso, pois o tom com que falam leva os incautos ou sem conhecimento bíblico a pensarem que estão ouvindo o recado dos céus. E lá, né,
É complicado hoje em dia. Hoje em dia é uma patifaria, mas é uma patifaria dentro das igrejas, que só Jesus na causa. Quantos irmãos não vão mais em igreja por causa que consegue ver que isso tá uma patifaria e ficam sem saber o norte, o sul, leste, oeste para onde ir. É complicado. A única verdade, meu irmão, é quando a palavra é lida. Quando começa aquelas histórias de Minas Gerais, da irmã que o filho mandou ir no mercado fazer compra, apareceu homem de branco pagando conta. Deus pode? Pode. Só que foge, dê valor à palavra de Deus. Cuidado com as falsas profecias. A palavra declara que os demais que se encontrarem em um lugar onde alguém estiver profetizando devem julgar o que é dito. Por muito tempo esse dom tem sido mal entendido. Na lei da probabilidade, se você falar 10 situações passíveis de acontecer, cerca da metade delas acontecerá, é óbvio. Esses profetas fazem exatamente isso. O que eles não atinam é o fato de que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Quem fala de sua cabeça tentando se passar pelo Espírito peca. Quase sempre, indivíduos que agem dessa maneira são aqueles acostumados ao ambiente religioso, os quais, quando sentem que a hora chegou, costumam chamar a atenção de alguém, dizendo mais ou menos assim: meu servo, tu mesmo que me ouve, eis que estou para fazer uma grande obra em tua vida. Sê sábio, procura-me e eu te ajudarei, diz a palavra do Senhor, né? Ora, essa profecia cairia bem para qualquer um, pois falando no modo imperativo, sem especificar a pessoa, todos podem sentir que a revelação foi para eles. Cara, é complicado. Eu fico tão angustiado, tão triste, que nesse monte mesmo eu vi uma mulher aqui falar que Jesus não tem poder a não ser multiplicar o que já existe e ressuscitar morto, que a gente nunca deve de orar em nome dele, que tem que orar em nome do Pai, que o Pai é poderoso. Parecia uma muçulmana falando. O muçulmano ainda nem aceitar Jesus não aceita. Tem um colega de trabalho que é adepto ao muçulmano e ele fala que Jesus é carne, que não é espírito. Pô, é fogo. A gente tenta levar o conhecimento e não vai. Sabe por que não vai? Porque não é escolhido de Deus. Só quem é escolhido de Deus que tem a interpretação correta. É muito complicado todas essas coisas. E é triste, porque o povo se deixa levar pelas palavras bonitas. E isso Paulo já dizia lá nas cartas, falando que ele não era de boa oratória, não era de boas palavras, e que o povo estava indo atrás de pregadores que estavam com boas palavras bonitas aos ouvidos do povo, já naquela época, mas pregando um falso Cristo, né? Complicado. A verdadeira profecia sempre abençoa a vida de alguém. Essas profecias sem a verdadeira unção têm levado várias pessoas ao sofrimento. Muitos já se desviaram, pois deram créditos a esses profetas e depois perceberam o engano. A Bíblia revela que quem fizer tropeçar a um dos pequenos que creem no Senhor dará contas de tal vida que se perdeu. Mateus 18:6. Nunca profetize, a menos que o Senhor lhe dê a palavra. Eu não profetizo. Eu desejo que a bênção do Senhor seja sobre a minha e a tua vida. Mas eu não vou falar Deus mandou dizer, se Deus não mandou dizer. Se todos fossem usados com esse dom, o povo de Deus viveria melhor. Na verdade, todos deveriam profetizar, mas nunca ao mesmo tempo. Também fala isso lá em 1 Coríntios 14. Tampouco com o intuito de satisfazer desejos pessoais. Assim os demais compreenderiam a vontade divina, pois o dom da profecia exorta, ensina e edifica. O final do versículo diz que o propósito é que todos sejam consolados, o que na linguagem bíblica significa que tenham os seus problemas resolvidos. Conclusão, estamos sob o ministério do Espírito Santo, e a missão dele é glorificar Jesus e nos ensinar toda a verdade, anunciando-nos o que há de vir, e tudo o que tiver ouvido, sem dúvida, por ser parte da bendita Trindade, o Espírito tem muito a nos revelar, por intermédio dos servos de Deus, que realmente sabem servir ao Altíssimo.